O Japão começou a desmoronar e pode levar consigo a economia de todo o mundo. Por quase meio século, o Japão foi o cofrinho do mundo. Ele injetou trilhões nos mercados globais, financiando desde títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América a aeroportos na Índia e linhas de metrô na Austrália. Seus fundos de pensão cresceram tanto que se tornaram os maiores proprietários estrangeiros de tudo, desde títulos europeus até ações de tecnologia do Vale do Silício. No seu auge, os ativos estrangeiros líquidos do Japão atingiram 3 trilhões de dólares, mais do que qualquer outro país na Terra. Quando Wall Street ou Frankfurt precisavam de liquidez, Tóquio estava pronta para ajudar. Mas agora esse cofrinho está ficando vazio. Na verdade, a situação se inverteu. A dívida do Japão em relação ao produto interno bruto agora está em cerca de 260%. Isso significa que o Japão deve cerca de 2,5 vezes mais do que o valor total de sua economia. Para comparação, os Estados Unidos, frequentemente criticados por terem enormes dívidas, têm uma relação dívida-produto interno bruto de cerca de 125%. Até o primeiro-ministro do Japão admitiu que a situação financeira deles é pior que a da Grécia. A Grécia enfrentou várias crises de dívida há cerca de uma década que quase causaram o colapso de toda a economia europeia. No auge da crise, a relação dívida-produto interno bruto da Grécia chegou a aproximadamente 190%. Para qualquer economia, mesmo gigantes como Estados Unidos da América ou China, alguns fatores críticos decidem seu destino final. Primeiro, temos as demografias, que mostram como a população de um país cresceu ou mudou nas últimas décadas e como evoluirá no futuro próximo. Como a China, cuja força de trabalho atingiu o pico em 2011, comparado aos Estados Unidos da América, que ainda vê crescimento graças à imigração. Depois, a dívida. Mas não é apenas sobre quanto um país deve. É mais sobre se ele pode gerenciar essa dívida sem sufocar seu próprio crescimento e sua capacidade de pagá-la. No fim, tudo se resume a produtividade, inovação e instituições. Eles determinam se uma economia pode transformar recursos em crescimento real e manter acesso sólido aos mercados globais. No final, todos esses fatores operam em conjunto para manter as coisas funcionando bem. Mas, no momento em que um começa a desacelerar ou falhar, ele gradualmente puxa tudo para baixo, pouco a pouco, até que a economia inteira começa a se desmoronar. E é exatamente isso que está acontecendo com o Japão. Em 2024, apenas 729.988 bebês nasceram no Japão. Para colocar esse número em perspectiva, mais de 1.620.000 japoneses morreram no mesmo ano, o que significa que para cada bebê nascido, mais de 2 pessoas faleceram. E este é o maior desafio do Japão, porque a população do país vem diminuindo constantemente nos últimos 9 anos consecutivos. O Japão está ficando sem pessoas, especialmente jovens. A população do Japão atingiu o pico de cerca de 128 milhões em 2010 e vem diminuindo desde então, caindo para aproximadamente 123 milhões em 2025. Além disso, o Japão possui uma das maiores expectativas de vida do mundo, com média de quase 85 anos. Viver mais tempo pode parecer ótimo e na maioria das vezes é, mas do ponto de vista econômico, traz problemas sérios. Menos jovens implica em redução da força de trabalho, queda na demanda interna e diminuição da arrecadação fiscal. Ao mesmo tempo, os custos com pensão e saúde para os idosos continuam disparando. Você vê o ciclo, certo? O governo tentou várias medidas como incentivos financeiros para famílias terem mais filhos, melhor apoio à assistência infantil e relaxamento das políticas de imigração, facilitando a vinda de trabalhadores estrangeiros para preencher a lacuna. Porém, essas medidas têm limites. Fatores culturais e estruturais como alto custo de vida, moradias pequenas, casamentos tardios e mais mulheres em carreiras de tempo integral mantêm as taxas de natalidade extremamente baixas. Atualmente, está em torno de 1,2 filhos por mulher, abaixo dos 2,1 necessários para manter a população estável. Se nada mudar, até 2050, a população do Japão cairá para menos de 105 milhões, podendo chegar a 87 milhões até 2060.
Em termos simples, sem ações dramáticas, ano após ano, a base tributária diminui, os gastos públicos aumentam e o Japão gradualmente perde sua capacidade de gerenciar suas dívidas. O Ministério das Finanças do Japão vem alertando há anos que a Previdência Nacional e os sistemas de saúde enfrentam tensões severas devido à queda contínua na proporção de trabalhadores para aposentados. Hoje, essa proporção é de apenas 1,8 trabalhadores por aposentado. Nos anos 90, havia 5,1 trabalhadores por aposentado, o que significa que muitos contribuíam com impostos para apoiar confortavelmente os idosos. Agora, com menos trabalhadores disponíveis, cada indivíduo deve carregar um fardo muito mais pesado. Grande parte da renda vai para impostos, pensões e saúde dos idosos, sobrando pouco para economias pessoais, investimentos ou planos de aposentadoria próprios. Com as gerações mais jovens sobrecarregadas, a economia desacelera devido à menor circulação de dinheiro, prendendo o Japão em um ciclo de déficits orçamentários e dívida crescente. Isso nos leva ao próximo capítulo. Como mencionado, a dívida do Japão é cerca de 2,5 vezes maior que sua economia, sendo a mais alta entre as principais economias mundiais. E é por isso que estamos chamando isso de Monte Fuji, da dívida do Japão. Mas como diabos Tóquio deixou os números subirem tanto? Vamos voltar aos anos 80, quando o Japão estava em pleno crescimento. Os preços dos imóveis dispararam, as bolsas bateram recordes e todos achavam que a bonança seria eterna. Repentinamente, no início da década de 1990, a bolha econômica do Japão estourou. A economia japonesa depende muito das exportações. Cerca de metade delas são vendidas nos Estados Unidos da América. Quando os americanos param de comprar produtos japoneses, o Japão sente o impacto e o medo. Aqui o medo é que se a maior economia do mundo cair, ela levará a segunda maior economia do mundo junto com ela. O Japão entrou em uma longa recessão profunda e os jovens japoneses, que eram crianças quando a bolha estourou, ainda estão pagando o preço atualmente. Os mercados de ações colapsaram e os preços dos imóveis, que haviam subido tanto que se dizia que a terra ao redor do Palácio Imperial de Tóquio valia mais do que todos os imóveis na Califórnia, despencaram. Esse colapso levou o Japão a uma prolongada era de estagnação e deflação, conhecida como as décadas perdidas. Para evitar uma queda livre, Tóquio fez o que os políticos sabem fazer: gastar dinheiro. Novas rodovias, pontes, subsídios, projetos de geração de empregos, você nomeia. A estratégia manteve as luzes acesas, apesar das receitas fiscais estagnadas na economia lenta. Isso virou hábito. Sempre que a economia desacelerava, o governo respondia com mais estímulo. Desde o final dos anos 90 até os anos 2000, os déficits orçamentários se tornaram a norma no Japão. Mesmo em anos prósperos, eles dificilmente equilibravam suas finanças. Durante emergências como a crise financeira global de 2008, o terremoto devastador de 2011 e o desastre de Fukushima ou a pandemia de doença do coronavírus 2019, o Japão gastou enormes quantias para manter a economia à tona. Eles acumularam dívidas, esperando resolver a situação posteriormente. É como pagar a fatura de um cartão de crédito usando outro cartão. Você pode continuar se alguém continuar emprestando a taxas baixas, e grande parte de suas economias foi investida em títulos do governo japonês, através de bancos ou do sistema postal de poupança do país. Com a inflação próxima de zero, as pessoas aceitavam retornos minúsculos dos títulos, já que outras opções também ofereciam baixos rendimentos. Além disso, como a maior parte da dívida era detida pelos próprios japoneses, o Japão não precisava se preocupar tanto com a retirada repentina de investimentos estrangeiros, algo que causou caos em países como a Grécia. Graças à sua configuração única, o Japão conseguiu manter essa enorme dívida por décadas sem enfrentar grandes crises. As taxas de juros desses títulos governamentais foram caindo lentamente ao longo dos anos, chegando quase a zero. Mais sobre isso em breve. Mas só porque os investidores aceitaram essa dívida, não significa que ela não era perigosa. O governo do Japão agora deve aproximadamente 1 quadrilhão e 100 trilhões de ienes, cerca de 8 a 9 trilhões de dólares americanos. Pagar os juros sobre essa dívida, chamado de serviço da dívida, é uma despesa enorme. A partir de 2024, cerca de 24% do orçamento anual do Japão foi destinado ao pagamento da dívida nacional. São 27 trilhões de ienes.
O Ministério das Finanças do Japão alertou que mesmo um leve aumento nas taxas de juros poderia fazer os pagamentos da dívida dispararem, agravando a situação. Isso obrigaria o Japão a contrair mais empréstimos para arcar com os crescentes custos dos juros, gerando uma espiral da dívida. Um ciclo perigoso onde o aumento dos juros leva a pagamentos de dívida maiores, ampliando o déficit. O governo, então, pede mais empréstimos, assustando investidores e elevando ainda mais os juros, perpetuando o ciclo. O Japão evitou essa espiral principalmente porque as taxas de juros permaneceram extremamente baixas e por causa de um jogador-chave, o Banco do Japão, ou BOJ. Nas últimas décadas, o Banco do Japão implementou uma estratégia financeira chamada flexibilização quantitativa ou flexibilização quantitativa, basicamente. Flexibilização quantitativa significa que o Banco Central cria dinheiro eletronicamente para comprar títulos do governo. Até 2024, o Banco do Japão detinha mais de 570 trilhões de ienes em títulos do governo japonês, JGBs, representando mais de 50% de toda a dívida governamental em aberto. Isso significava que o governo devia grande parte de sua dívida ao próprio Banco Central. O objetivo era reduzir as taxas de juros, elevando a demanda por títulos, mantendo os rendimentos próximos de zero ou negativos. Isso possibilitou ao governo obter empréstimos a baixo custo, mesmo com a dívida total em 260% do produto interno bruto. Para comparar, a compra massiva de títulos do Banco do Japão fez a flexibilização quantitativa do Federal Reserve dos Estados Unidos da América parecer modesto. Em certo ponto, as participações do Banco do Japão ultrapassaram 130% do produto interno bruto japonês. Esse arranjo funcionou surpreendentemente bem por muitos anos. O governo do Japão poderia continuar a pedir empréstimos e gastar sem enfrentar reações adversas dos mercados financeiros. Investidores nacionais e o Banco do Japão asseguraram a compra constante de seus títulos, permitindo que o Japão mantivesse taxas de juros extremamente baixas. Mas esse equilíbrio sempre foi um pouco frágil. Dependia totalmente de inflação e taxas de juros ultra baixas, e disposição constante para comprar títulos. Como uma panela de pressão, há uma pequena válvula que permite a liberação gradual do vapor, mantendo a pressão sob controle. Mas se essa válvula fechasse ou apresentasse defeito, haveria uma explosão de pressão. Antes das décadas perdidas dos anos 90, o Japão tinha uma taxa de juros de cerca de 6% em 1995. Foi reduzida para 0,5% e ainda assim a economia permaneceu fraca. Os preços seguiram em queda, empresas recuaram e bancos ficaram com empréstimos ruins da época da bolha. As pessoas evitavam empréstimos e gastos. Além disso, a crise financeira asiática de 1997 impactou fortemente o Japão. O crescimento desacelerou, a confiança do consumidor caiu, e mesmo com pacotes de estímulo do governo, a dívida aumentou sem resolver o problema. Em 1999, o Banco do Japão adotou uma política de taxa de juros zero, e nas 2 décadas seguintes, o Japão nunca se afastou significativamente dessa marca. Essa política evitou o agravamento dos problemas, mas não solucionou as questões mais profundas. Em 2016, o Japão avançou. O BOJ adotou uma política de taxa de juros negativa, obrigando os bancos a pagar uma pequena taxa para armazenar o excedente no Banco Central. O Japão buscava estimular empréstimos bancários e persuadir pessoas e empresas a gastar em vez de poupar. Simultaneamente, o Banco do Japão manteve a flexibilização quantitativa, imprimindo mais dinheiro e pagando grandes quantidades de títulos do governo, ações via ETFs e até dívidas corporativas, visando injetar liquidez no mercado. Mas mesmo depois de tudo isso, a inflação permaneceu teimosamente baixa. Então, em 2016, o Banco do Japão tentou algo novo. Ele cortou as taxas de curto e começou a controlar as de longo prazo. Isso foi chamado de controle da curva de rendimento. Isso implicava que as taxas dos títulos governamentais de 10 anos também ficariam próximas de zero. E se começassem a subir, o BOJ interviria e compraria títulos para empurrá-los de volta para baixo. Para os mutuários, isso era como um sonho virando realidade. Pessoas, empresas e o governo agora podiam tomar empréstimos quase sem juros, mesmo por uma década. Foi neste momento que o iene começou a circular pelo globo. A razão pela qual até uma pequena mudança no Japão causa ondulações em toda a economia mundial.
Economistas chamam isso de carry trade do iene. Quando as taxas de juros em um país são extremamente baixas, como no Japão, é atraente pegar dinheiro emprestado nessa moeda e investir em outro lugar com taxas mais altas. Investidores e comerciantes globais viram uma oportunidade fácil. Pegar ienes baratos, trocá-los por dólares, euros ou moedas emergentes e investir em ativos de maior rendimento no exterior, como títulos dos Estados Unidos da América a 3%, da Austrália a 4% ou do Brasil, rendendo ainda mais. A diferença entre os rendimentos mais elevados no exterior e o custo de empréstimo quase nulo do Japão virou lucro puro, desde que as taxas de câmbio se mantivessem estáveis. Nas últimas décadas, trilhões de ienes saíram do Japão. Investidores, de fundos de hedge de Wall Street a grandes instituições financeiras japonesas, tomaram empréstimos em ienes a baixo custo e os emprestaram ou investiram globalmente. O Japão abasteceu a economia global com dinheiro fácil, mantendo o iene fraco devido ao grande fluxo de saída da moeda. Um iene mais fraco beneficiava a economia japonesa voltada para a exportação. Portanto, os formuladores de políticas do Japão toleravam ou até mesmo acolhiam esse fenômeno. No entanto, este lucrativo carry trade também vem com riscos. O maior risco eram as súbitas reversões de moeda, sobretudo se o iene se fortalecesse. Suponha que você pegue emprestado 1 bilhão de ienes, o equivalente a cerca de 10 milhões de dólares americanos, considerando a taxa de câmbio de 100 ienes por dólar. Se o iene se fortalecesse repentinamente para 90 ienes por dólar, esse mesmo 1 bilhão de ienes que você deve custaria 11 milhões e 100 mil dólares americanos para pagar. Você poderia perder lucros, ou pior, uma perda massiva no próprio capital. Se o iene se fortalecer repentinamente, mesmo que um pouco, muitos comerciantes se apressariam em quitar seus empréstimos em ienes. Mas pagar esses empréstimos significa comprar ienes, o que aumenta ainda mais seu valor, criando um ciclo vicioso. Esse pico repentino pode rapidamente eliminar todo o capital dos investidores. Por exemplo, durante a crise financeira de 2008, investidores em pânico rapidamente pagaram seus empréstimos em ienes, fazendo com que o iene subisse dramaticamente. Similarmente, no começo de 2016, uma curta flutuação no mercado americano provocou uma valorização acelerada do iene, conforme os operadores de carry trade se apressavam para fechar suas posições. Analistas comparam o carry trade de ienes a pegar centavos na frente de um rolo compressor. Você obtém um pequeno lucro constante com o iene fraco ou estável, mas há sempre o risco de grande perda se ele subir de repente. Apesar do risco, as políticas de juros ultra baixos do Japão mantiveram a volatilidade mínima por décadas, tornando o carry trade aparentemente lucrativo de forma confiável. No início de 2020, analistas estimaram que investidores globais tinham posições de centenas de bilhões de dólares baseadas nessa aposta aparentemente segura. Mas no início dos anos 2020, as coisas começaram a mudar. Depois de décadas combatendo a deflação, o Japão finalmente viu a inflação subir. Esse aumento foi desencadeado pelo aumento dos preços globais das commodities, pelo iene historicamente fraco, que encareceu a importação, e pelo aumento dos salários no Japão. A primavera de 2024 registrou os maiores aumentos salariais no Japão em 33 anos, levando a inflação a superar a meta de 2% do Banco do Japão. Agora, pela primeira vez em décadas, o Banco do Japão foi forçado a reconsiderar sua longa era de taxas de juros ultra baixas. Sob o novo governador Kazuo Ueda, que assumiu em 2023, o Banco do Japão começou a mudar cautelosamente para a normalização da política, aumentando as taxas negativas, zero, e permitindo uma leve alta nos rendimentos dos títulos. Como expliquei antes, mesmo uma pequena mudança pode ter resultados drásticos para os investidores. Toda a base do carry trade global de ienes começou a tremer, e com ele, os mercados globais em todos os lugares. Os rumores se espalharam rapidamente, e em julho de 2024, o BOJ finalmente aumentou as taxas de juros para 0,25%. Investidores entraram em pânico e correram para desfazer seus grandes carry trades de ienes. Cerca de metade desses carry trades ruíram quase instantaneamente. As ações globais despencaram à medida que investidores se esforçavam para pagar dívidas em ienes, acelerando a alta da moeda japonesa.
O índice Nikkei, principal mercado de ações do Japão, registrou sua maior queda diária desde 1987. O controle da curva de rendimento foi abandonado e o rendimento do título de 10 anos do Japão subiu para cerca de 1%. Em seguida, os rendimentos dos títulos de longo prazo subiram drasticamente. No início de 2025, o rendimento de 30 anos do Japão ultrapassou 3%, o maior em décadas. Neste momento, o dinheiro japonês que estava no exterior começou a retornar rapidamente para o Japão. Até o final de 2023, os investidores japoneses possuíam Estados Unidos dólar 2,3 trilhões em títulos estrangeiros, sendo Estados Unidos dólar 1,1 trilhão apenas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América, fazendo do Japão o maior credor estrangeiro dos Estados Unidos. O grande investimento no exterior era justificável com as baixas taxas de juros do Japão. Afinal, por que se contentar com um título japonês de 10 anos a quase 0%, quando você poderia ganhar 2-3% em títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América? Com o aumento dos rendimentos dos títulos japoneses, as participações estrangeiras perderam atratividade para os investidores do Japão. Isso gerou o chamado risco de repatriação, a possibilidade de instituições japonesas retirarem dinheiro de volta para o Japão, vendendo títulos estrangeiros ou reduzindo novas compras no exterior. Com o aumento dos rendimentos no Japão, os títulos domésticos recuperam sua atratividade. Além disso, com um iene mais forte, manter investimentos estrangeiros se torna mais arriscado. Até 2023, a cobertura dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América para o iene frequentemente eliminava quase todos os benefícios de rendimento, às vezes tornando os investimentos estrangeiros negativos. Isso é muito relevante mundialmente, sobretudo no gigantesco mercado de títulos do Tesouro americano, referência global para títulos. Uma pequena redução ou desaceleração nas compras de posições poderia elevar ainda mais as taxas de juros dos Estados Unidos da América. Os preços cairiam se mais títulos inundassem o mercado, elevando os rendimentos. Há um velho ditado: se o Japão espirra, o mundo pega um resfriado. Isso geralmente é um exagero, mas no mercado de títulos há alguma verdade nisso. O mercado de títulos do Japão sempre foi estável, quase monótono, com demanda constante e baixas taxas. Mas este ano mudou tudo. Até o mercado de títulos do Japão mostra sinais de problemas. Embora não esteja desmoronando subitamente, para um país que levanta fundos facilmente há décadas, essa instabilidade repentina é um grande sinal de alerta. O medo do Japão em relação ao mercado de títulos é uma novidade que requer atenção especial. Porém, ao menos por hora e possivelmente até a próxima década, o Japão não entrará em colapso. Quando o próprio primeiro-ministro do Japão admite que as finanças do país estão piores que as da Grécia, é compreensível que as pessoas fiquem nervosas. A Grécia, na final, sofreu uma devastadora crise de dívida nos anos 2010. Os custos de empréstimo dispararam, bancos necessitaram de resgates e cortes drásticos nos gastos geraram grande sofrimento econômico. Mas o Japão é diferente. Muito diferente da Grécia. Primeiro, o Japão empresta sua própria moeda. Ele tem seu próprio banco central, o Banco do Japão, que pode imprimir mais ienes se preciso. A Grécia não podia fazer isso porque dependia do euro, uma moeda que não controlava. O Japão, diferentemente da Grécia, não pode literalmente ficar sem dinheiro ou ser forçado a dar calote. Em segundo lugar, cerca de 95% da dívida do Japão é de propriedade doméstica, por bancos japoneses, seguradoras, fundos de pensão e principalmente pelo próprio Banco do Japão. A crise da dívida da Grécia explodiu porque devia muito dinheiro a investidores estrangeiros que entraram em pânico e retiraram rapidamente o financiamento. Os investidores japoneses são estáveis e menos propensos a rapidamente vender seus títulos do governo, pois isso os prejudicaria também. Terceiro, as finanças do Japão são transparentes. Todos conhecem o valor exato da dívida que possuem. A crise da Grécia piorou quando déficits ocultos surgiram de repente, destruindo a confiança. Os problemas do Japão, embora sérios, são bem compreendidos e já estão inclusos nas expectativas dos investidores.
Em quarto lugar, a economia e o mercado financeiro do Japão são vastos e diversificados. É a terceira maior economia do mundo e o segundo maior mercado de títulos. A economia grega era ínfima e incapaz de superar a crise. O Japão, por outro lado, ainda gera superávites comerciais consistentes e possui indústrias competitivas mundialmente. Por fim, o Japão não necessita de resgate externo. Nenhum empréstimo do Fundo Monetário Internacional ou da União Europeia pode impor regras insensatas como cortes de gastos. O Japão se financia. As diferenças cruciais sugerem que o Japão não passará por um colapso súbito como o da Grécia, ou um calote completo. O maior risco do Japão é uma erosão gradual através da inflação, desvalorização da moeda ou monetização da dívida, onde o Banco do Japão rola continuamente a dívida, reduzindo o valor do iene e enfraquecendo o poder de compra ao longo do tempo. Mesmo assim, a lei de Murphy nos lembra que tudo que pode dar errado, uma hora dará. E dada a relevância global do Japão, até essa crise gradual é muito perigosa para todos. O Japão representa cerca de 6% da economia global, com participações significativas em títulos do governo dos Estados Unidos da América e nos mercados globais de ações e títulos. Se o Japão entrar em colapso, isso poderia desencadear uma crise global. Todas as nações veriam vendas a preços baixíssimos acontecer. Um colapso do Japão desencadearia crises em diversos mercados, diferentemente do ocorrido na Grécia. Para dizer o mínimo, o Japão é grande demais para falhar.